Olá, sejam bem-vindos à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje ele é muito interessante e se você assistir ele até o final, irá agregar muito na sua vida. Hoje eu vou falar sobre o pecado do homem que começou em Adão e encerrou em Moisés, começando em Cristo o reinado da graça. Mas antes de começar, eu peço a você que dê o seu like e se inscreva no meu canal. Faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse toda a leitura, para que você possa entender melhor. Adão nasceu sem pecado, e por ele gerou o pecado, e foi aí que o reinado da morte começou. E Deus trouxe a lei através de Moisés para combater o pecado, mas nada disso adiantou, até que ele deu seu Filho unigênito para nos salvar. No livro de Romanos 5,17 diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vemos aí neste capítulo que depois do pecado de Adão, Jesus Cristo veio e nos trouxe a graça em abundância para que nós pudéssemos reinar em vida. Isso é muito interessante, porque só Jesus Cristo pôde fazer isso por nós. Sem Jesus estaríamos hoje sendo condenados. Morríamos uma vez só e para sempre. Mas Jesus nos trouxe a vida eterna. Por isso, hoje, quando morremos, teremos uma nova oportunidade de uma vida eterna, através de Jesus Cristo. No versículo 18 diz o seguinte: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. E isso veio através de quem? Veio através de Jesus Cristo. Porque ele, com um único ato de justiça, ele nos libertou da condenação. Veja no versículo 19 que está escrito: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram condenados pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Então, meu amigo, temos que agradecer a Cristo todos os dias por nos ter libertado da condenação que veio através de Adão. Porque ele, com um único ato de justiça, nos libertou. E o maior erro do homem hoje é não reconhecer a grandeza de Deus, o que ele fez por nós, o que Cristo fez por nós, doando-se na cruz para nos libertar da condenação que veio através de Adão. O homem hoje ele é injusto. Injusto porque não pratica a verdade, porque não pratica a justiça, porque ele não agradece a Deus pelo sofrimento que Cristo teve na cruz para nos salvar. No versículo 20 diz o seguinte: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Temos que entender que a graça de Deus, ela é ilimitada, ela superabundou sobre nós. E isso é muito interessante e muito importante para a nossa vida. No versículo 21 diz mais: para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então, meu amigo, o que temos que entender é que o pecado reinava na morte, no tempo de Adão, no tempo de Moisés. Mesmo com toda a lei que Deus deixou através de Moisés, era impossível você conseguir se salvar. Mas hoje, assim como o pecado reinava na morte, a graça veio para reinar pela justiça. E isso nós temos que agradecer a Deus, porque sem Ele nós estaríamos todos perdidos. O pecado passou a reinar a partir de Adão. E quando uma pessoa morria, ela morria sem salvação. Não tinha a esperança de uma vida eterna. Morria para sempre. Porém, a morte reinou desde Adão até Moisés. E antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Mas Jesus Cristo, doando-se por todos, resgatou aos homens o direito de salvação, que por um só ato de justiça nos libertou de toda condenação. Portanto, meu amigo, este é o recado de hoje. Eu gostaria que você observasse cada palavra que eu falei aqui, porque dela depende a sua salvação. Por hoje é só. Fique com Deus. Um grande abraço.